Saudações dermatológicas, meu nome é Tiago Gondim, eu sou médico dermatologista, coordenador da pós-graduação em dermatologia do Colégio Brasileiro de Medicina e Saúde. E estamos aqui para realizar a 16ª aula de histopatologia dermatológica. Como costumamos falar, a dermatopatologia. Lembrando que nós seguimos o Manual e Atlas de Histopatologia da Pele e de Liver e vamos à 16ª aula. Hoje nós vamos falar sobre as dermatites perivasculares superficiais. Então, como é que ela se comporta e quais os seus representantes. Então, nós vamos colocar como protótipo dessa dermatite perivascular, ou seja, um processo infiltrativo ao redor dos vasos, o exantema viral. Exantema viral que é rico principalmente em linfócitos. E observaremos também outras patologias que também são acompanhadas de uma dermatite ao redor dos vasos superficiais, na derme papilar e na derme reticular, e uma infiltração visivelmente às custas de linfócitos. Então, o exantema viral, ele tem aqui linfócitos ao redor do plexo vascular superficial. Então, é importante frisar que são linfócitos ao redor dos vasos superficiais. E nós vamos encontrar algumas patologias, principalmente patologias relacionadas ao exantema viral, que vão trazer uma dermatite perivascular superficial. Então, assim encontramos nos herpes, tanto os herpes simples 1 e 2, como também o herpes zoster. Os poxvírus, o papovírus, o picornavírus e o retrovírus. Então, por exemplo, o HIV também mostra uma dermatite perivascular superficial às custas de infiltração linfocítica. Então, aqui nós temos uma fotografia de um exantema viral, o exantema que mostra pele sã entre as suas áreas de aparecimento, chamado de exantema morbiliforme. Aqui temos também um eritema provocado pela infecção pelo herpes vírus simples, o HSV1 normalmente nessa região, o HSV2, o herpes vírus tipo 2, o herpes zoster também podendo provocar exantemas e eritemas virais com infiltração de linfócitos. Então existe ali uma vasodilatação superficial, ao redor desses vasos nós encontramos linfócitos. Também encontraremos outros comemorativos, como em situações diferentes do exantema viral, em que podemos, como no exemplo do lúpus eritematoso sistêmico, poderemos encontrar a degeneração hidrópica, a degeneração vacuolar na zona de membrana basal. Então, essas patologias virais, elas podem sim acompanhar ou serem acompanhadas de um exantema viral. A própria varíola também mostrava essa característica. Aqui uma foto de 1974, lembrando que a varíola foi extinta. Contudo, ainda existem laboratórios que têm o material genético do vírus, o que traz a possibilidade de reativação por acidente desses vírus ou por guerra biológica. Aqui nós temos uma lesão provocada pelos vírus, tanto dos nódulos dos ordenhadores,
Então aqui nós temos uma lesão eritematosa, purpúrica, um centro claro, um halo eritematoso ao redor desse centro claro, que referencia o nódulo dos ordenhadores. Então aqui nós vimos os herpes vírus a princípio, os pox vírus, então, o nódulo dos ordenhadores, o ORF, e o molusco contagioso, aqui o principal representante dos pox vírus. Lembrando a sua característica cupuliforme, com um centro onde existe uma cratera e o preenchimento por um material queratinoso sebáceo. Na realidade, mais às custas de queratina. Temos também as verrugas, né, que podem provocar essa vasodilatação com infiltração linfocítica. As verrugas vulgares são também representantes desse grupo de dermatites perivasculares superficiais com infiltração linfocítica. Então é comum que a gente encontre verrugas com um processo inflamatório, com essa visualização do infiltrado, deixando o entorno da verruga vulgar avermelhado, referência da vasodilatação com essa infiltração linfocítica. A doença da mão, pé e boca também pode trazer eritemas, que são eritemas referência a essa vasodilatação superficial com infiltração de linfócitos. O papovírus das verrugas e o picornavírus da doença mão, pé e boca. E o eritema do HIV, o exantema provocado nos pacientes com a síndrome da imunodeficiência adquirida. Também com vasodilatação superficial e com infiltração linfocítica. Então, na histopatologia, o que vemos é um infiltrado de linfócitos, esse infiltrado de forma inclusive inespecífica, então o que torna a própria histopatologia inespecífica, e as alterações epidérmicas elas são brandas. O que chama mais a atenção é a espongiose, ou seja, o edema entre as células, que às vezes até se relaciona com outros infiltrados de menores repercussões, como o infiltrado ou a presença de células eosinofílicas. Então, o que chama mais a atenção desses exantemas seria, em termos de epiderme, a presença de edema intercelular, que é a espongiose. Então, aqui nós podemos observar nessa lâmina, de baixo para cima, nós encontramos uma paraceratose, encontramos núcleos na camada espinhosa, observamos bem a presença de espongiose, esse edema que até nos apresenta aqui as ligações às pontes, os desmossomas que fazem essa ligação intercelular. Na realidade, não existe uma clivagem, não existe uma soltura dessas células. O que há é um edema, é um afastamento pela
pressão dos líquidos entre as células. Então, uma foto à distância, onde a gente observa ao redor dos plexos vasculares superficiais células mais basofílicas, com núcleo bem basofílico, né? Todos aqui nos plexos superficiais, que é o infiltrado linfocítico. E conseguimos ver também nessa lâmina regiões com edema, algumas regiões com mais edema, outras regiões com menos edema. Então esse edema, junto a essa infiltração linfocítica perivascular, então vemos aqui vasos, 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 vasos. Então isso é característico desse tipo de dermatite, dermatite perivascular superficial com infiltração linfocítica. Uma foto mais aproximada nos provando que são linfócitos. A gente consegue ver aqui, inclusive, um eosinófilo. Então, em resumo, esse exantema viral, ele tem um infiltrado inflamatório. Esse infiltrado, embora seja um infiltrado linfocítico, ele é pouco característico, à exceção de sua posição em derme superficial, mas a infiltração linfocítica não é específica. Então, a presença desse infiltrado em torno dos vasos na derme superficial é característica. A epiderme pode estar uniformemente ou focalmente acantótica, mas o que chama mais atenção na epiderme é realmente a espongiose que pode acontecer. A ectasia de vasos, então a gente consegue ver vasos anômalos, né? Vasos ectasiados, vasos aumentados em termos de luz. Podemos ver por causa disso telangiectasias superficiais. E na epiderme não existem atipias celulares. Então aqui podemos ver esse infiltrado linfocítico, infiltrado linfocítico perivascular. Nessa imagem não conseguimos ver claramente a espongiose, mas aqui conseguimos ver muito claramente esse infiltrado linfocítico superficial perivascular. Veja como é fácil identificar os linfócitos, essas células mais basofílicas, até parecidas a coloração com a coloração da epiderme. Essa aqui é a mesma fotografia em menor aumento, mostrando que realmente esse infiltrado ele é superficial.
não conseguimos ver essa acantose. Então, uma fotografia mais aproximada, mostrando essas células, essa celularidade, mostrando a epiderme sem atipias. Aqui também não vimos espongiose. Então, os vasos ectasiados, vasos superficiais, arrodeados por linfócitos. Então, essa infiltração ela é inespecífica, mas é característica ao mesmo tempo desses exantemas virais. E aqui nós podemos trazer outras patologias que não os exantemas virais, mas que também cursam com o aparecimento de dermatite perivascular superficial com infiltração linfocítica. Então, a tínia versicolor ou ptiríase versicolor, causado pela Malacésia fulvo, uma ceratofitose, que provoca uma descamação fulfurácea da pele. Acontece mais em adolescentes, nas regiões que são mais sebáceas, e tem relação com um distúrbio de imunidade celular a esse fungo. Então conseguimos ver aqui máculas hipocrômicas, o sinal de Zireli ele é positivo, ou seja, a partir do estiramento dessas máculas aparece a descamação fulfurácea. Isso é claro se não houver uma pele muito sebácea ou então hidratada. O sinal de Besnier, que é um raspado, fazemos um raspado com espátula e conseguimos ver que existe uma lâmina de descamação muito fina que quebra e faz essa descamação fulfurácea. A hipocromia se deve à produção pela colônia de ácido azelaico, que é um despigmentante, e também pela própria função de barreira dessa estrutura. Então, na histopatologia, nós podemos identificar na camada córnea a forma que a gente chama em espaguete e almôndegas. E que ficam na camada córnea, daí ser uma ceratofitose, ou seja, é uma infecção fúngica muito superficial. E conseguimos ver aqui abaixo a infiltração linfocítica. Vemos os linfócitos. Então existe uma vasodilatação com infiltração linfocítica, ou seja, uma dermatite perivascular superficial. Aqui uma coloração especial, que é o grucor. Nesse grucor a gente consegue ver muito bem as hifas, as estruturas fúngicas na camada córnea. O nome da coloração é grucor. Outra patologia que conseguimos ver essa dermatite perivascular superficial, principalmente com linfócitos, é o lúpus eritematoso agudo, uma doença do tecido conjuntivo
com alteração do sistema imunológico. Então aqui nós temos um paciente com a conhecida asa de borboleta, o sinal em asa de borboleta, fazendo diagnóstico diferencial com dermatite seborreica, com rosácea. Alguns autores falavam numa patologia ou nosologia que era a lucite, mas ela é uma doença do tecido conjuntivo e a gente consegue ver essas infiltrações perivasculares superficiais. Na fotografia mais próxima, vemos essas células principalmente ao redor dos pequenos vasos, provocando ectasias desses vasos e linfócitos. Aqui a gente também consegue ver uma outra característica do lúpus, principalmente do lúpus agudo, que é essa degeneração vacuolar das células da camada basal. Então chamamos de degeneração vacuolar de interface. Então, às custas de imunoglobulinas, de complemento, existe uma reação imunomediada com acoplamento dessas estruturas às células e destruição das mesmas. Vejam aqui a característica, porém não específica, infiltração linfocítica. Outra patologia que também pode cursar com a dermatite perivascular superficial, as custas de linfócitos, são as parapsoríases. Parapsoríases que podemos dividir em parapsoríases de pequenas e grandes placas, lembrando que as parapsoríases em grandes placas são mais linkadas a processos oncológicos como o linfoma, como a síndrome de Sézary, que a gente fala micose fungoide. Então aqui também podemos ver na histopatologia os infiltrados linfocíticos, aqui uma visão mais próxima dessa lâmina, mostrando essas infiltrações linfocíticas perivasculares superficiais. Existe um chamado, essas células atendem, esses linfócitos atendem e vêm provocar a infiltração. Aqui também vemos, como apontam as setas, núcleos celulares na camada córnea, que é o que é conhecido por paraqueratose. As células elas chegam à camada córnea sem se desfazer ou sem perda nuclear. Uma visão mais próxima, mostrando esse infiltrado linfocítico superficial e mostrando a paraqueratose da parapsoríase. Bem, senhores, então, próxima aula tem mais. Vamos continuar a estudar os infiltrados. Os próximos infiltrados a serem estudados serão os infiltrados eosinofílicos e suas patologias. Saudações dermatológicas, me despeço agora. Espero ter contribuído para o seu aprendizado em dermatopatologia.